Helen Keller, um nome que ecoa através do tempo como sinônimo de superação e resiliência. Nascida no final do século XIX, Helen enfrentou desafios inimagináveis desde a infância. Tornou-se cega e surda ainda bebê, mas isso não a impediu de se tornar uma das figuras mais inspiradoras da história moderna. Sua história é um testemunho vivo da força do espírito humano e da capacidade de transcender as limitações impostas pela vida. Ao longo deste documentário, exploraremos como Helen Keller transformou sua adversidade em um exemplo global de determinação e impacto positivo. Prepare-se para conhecer uma jornada que começa na escuridão e no silêncio, mas que floresce em luz, conhecimento e ação. Este é o início de uma celebração da vida de uma mulher que se tornou um farol para gerações futuras. Helen Keller nasceu em 27 de junho de 1880, em Tuscumbia, Alabama, em uma família de classe média. Era uma criança saudável e curiosa. No entanto, aos 19 meses de idade, uma doença grave, possivelmente escarlatina ou meningite, mudou sua vida para sempre. Helen perdeu a visão e a audição, imersa em um silêncio e escuridão que pareciam intransponíveis. Sua infância foi marcada por frustração e isolamento, pois sem meios eficazes de comunicação, enfrentava enormes dificuldades para se conectar com os outros. Apesar disso, sua família se esforçou para encontrar maneiras de ajudá-la, plantando as sementes da resiliência que mais tarde definiriam sua vida. Este início desafiador preparou o cenário para a incrível jornada de superação e transformação que estava por vir. Em 1887, um encontro mudou para sempre a trajetória de Helen Keller. Foi nesse ano que Annie Sullivan entrou em sua vida, trazendo consigo não apenas conhecimento, mas uma nova forma de se conectar com o mundo. Helen, então com 7 anos, estava imersa em um silêncio e escuridão que a isolavam profundamente. Porém, Annie, com sua paciência e determinação, começou a construir uma ponte entre Helen e o universo ao seu redor. O momento marcante dessa transformação ocorreu com algo tão simples quanto água. Annie guiou Helen até uma bomba de água e, enquanto a água fluía, soletrou a palavra água na palma da mão de Helen. Foi nesse instante que um mundo de possibilidades se abriu diante dela. Pela primeira vez, Helen compreendeu que os movimentos feitos em sua mão tinham um significado, que eles representavam as coisas ao seu redor. Annie Sullivan não foi apenas uma professora. Ela tornou-se uma guia e parceira essencial na jornada de superação de Helen. Com paciência incansável e métodos inovadores, Annie ajudou Helen a dar os primeiros passos rumo à educação, permitindo que ela transformasse suas limitações em conquistas extraordinárias. O impacto desse encontro ecoaria por toda a vida de Helen, marcando o início de uma história de resiliência e inspiração que ressoaria em todo o mundo. A jornada educacional de Helen Keller é um testemunho da força do conhecimento e da determinação. Desde muito jovem, Helen demonstrava uma curiosidade insaciável, uma fome por aprender que nem mesmo as barreiras da surdez e cegueira puderam conter. Com o apoio de Annie Sullivan, Helen começou a explorar o mundo do aprendizado, e foi essa mesma paixão que a levou a conquistar feitos extraordinários. Após anos de estudo dedicado, Helen ingressou no Radcliffe College em 1900, uma conquista notável para qualquer pessoa, mas ainda mais impressionante considerando as limitações que enfrentava. No Radcliffe, ela se destacou não apenas pela sua inteligência, mas também pela sua habilidade em superar desafios aparentemente intransponíveis. Em 1904, Helen alcançou um marco histórico ao se tornar a primeira pessoa surda-cega a obter um diploma de bacharel em artes. Essa conquista não foi apenas um triunfo pessoal, mas também um símbolo poderoso do que pode ser alcançado quando se combina determinação inabalável com oportunidade e apoio adequados. A realização de Helen inspirou uma nova visão sobre a educação para pessoas com deficiências, abrindo caminhos para outros seguirem. A história de Helen durante seus anos de estudo é uma prova de que a educação tem o poder de transformar vidas. Ela mostrou ao mundo que, com resiliência e o apoio certo, o impossível pode se tornar possível. Ao refletir sobre os anos que Helen passou mergulhada nos livros e na busca pelo conhecimento, somos lembrados do impacto duradouro da educação e da necessidade de torná-la acessível para todos. Essa fase da vida de Helen não foi apenas sobre aprender. Foi sobre abrir portas para um futuro onde ela pudesse influenciar mudanças e inspirar milhões ao redor do mundo.
Helen Keller, com sua notável eloquência e determinação, emergiu como uma das vozes mais influentes na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Após superar desafios pessoais, aparentemente intransponíveis, ela voltou sua atenção para aqueles que enfrentavam dificuldades similares, mas que permaneciam sem representação ou apoio. Helen entendeu profundamente as barreiras enfrentadas por pessoas com deficiências, não apenas físicas, mas também sociais e culturais. Ela usou sua própria vida como um exemplo poderoso para desafiar preconceitos e inspirar mudanças. Através de suas palestras cativantes e de suas obras escritas, Helen transmitiu mensagens de esperança, igualdade e empatia. Suas palavras, impregnadas de paixão e convicção, alcançaram plateias ao redor do mundo, despertando consciências e mobilizando ações. Helen foi além de ser uma defensora. Ela se tornou uma ponte entre mundos, entre aqueles que podiam ver e ouvir e aqueles que não podiam. Ela demonstrou que a deficiência não define o valor ou a capacidade de uma pessoa. Suas histórias reais, apresentadas com intensidade emocional, desafiaram normas sociais e abriram caminhos para um diálogo inclusivo. Durante suas viagens e apresentações públicas, Helen não apenas compartilhava sua história pessoal, mas também defendia políticas e iniciativas que promoviam a inclusão. Sua habilidade de comunicar ideias complexas com simplicidade e impacto fez dela uma figura central no movimento pelos direitos das pessoas com deficiência. Seus livros e artigos continuam sendo referências até hoje, ecoando sua visão de um mundo onde todos têm a chance de contribuir plenamente para a sociedade. Através de seu trabalho incansável, Helen transformou não apenas as vidas daqueles ao seu redor, mas também moldou a forma como o mundo enxerga a deficiência. E assim, com cada palavra dita e escrita, Helen Keller solidificou seu papel como uma voz para os sem voz, uma defensora incansável da dignidade humana e da igualdade. Ao alcançar o ápice de sua jornada, Helen Keller emergiu como uma figura de impacto e impacto internacional. Ela viajou por diversos continentes, levando consigo uma mensagem de esperança e inclusão. Suas palavras, traduzidas em múltiplos idiomas, cruzaram fronteiras e tocaram os corações de milhões. Ao compartilhar suas experiências pessoais, Helen não apenas iluminou as dificuldades enfrentadas por pessoas com deficiência, mas também destacou o potencial humano para a superação. Em cada palestra, ela inspirava audiências com sua coragem inabalável e sua visão de um mundo mais acessível e igualitário. Helen tornou-se um símbolo global de advocacia, promovendo direitos para pessoas com deficiência e numa era em que tais questões eram frequentemente negligenciadas. Sua influência foi tão profunda que ajudou a moldar políticas e a inspirar movimentos sociais ao redor do mundo. Esta fase de sua vida reflete como uma única voz pode ecoar em todas as direções, deixando um impacto duradouro. A jornada de Helen continua, conectando pessoas através da crença comum na capacidade humana de transformar desafios em oportunidades. Helen Keller viveu uma vida extraordinária marcada por desafios imensos e conquistas inspiradoras. Desde a infância confrontou barreiras que poucos poderiam imaginar superar. Com a ajuda de Annie Sullivan, transformou sua realidade, desvendando o mundo das palavras e do conhecimento. Sua jornada não parou por aí. Helen tornou-se uma das figuras mais influentes de sua época, dedicando sua vida a causas nobres e lutando por igualdade e direitos para pessoas com deficiência em todo o mundo. Nos seus anos finais, Helen continua a ser um símbolo de força e determinação. Mesmo enfrentando os desafios do envelhecimento, sua paixão pela advocacia e pela educação nunca diminuiu. Ela manteve-se ativa, escrevendo, discursando e inspirando aqueles que buscavam uma vida melhor, independentemente das adversidades que enfrentavam. Hoje, seu legado é inestimável. Helen Keller não é apenas lembrada como uma defensora das pessoas com deficiência, mas também como um exemplo eterno de como a perseverança e o apoio adequado podem transformar vidas. Ao olharmos para o impacto duradouro de Helen Keller, somos lembrados de que as limitações existem apenas enquanto permitimos que elas nos definam. Sua vida nos ensina que com resiliência e coragem podemos alcançar o que parecia impossível. Helen é um testemunho vivo de que a humanidade é capaz de transcender as dificuldades mais profundas para criar um mundo mais inclusivo e cheio de esperança.